beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo certo? Então tá bom. No vídeo de hoje eu vou postar aqui pra vocês, aqui no canal do YouTube, sobre o jogo do xadrez, beleza? Não entra como tarefa para nenhuma turma, é só um vídeo assim para esclarecer algumas regras e para vocês também estarem praticando nesse tempo da quarentena e na casa de vocês, quem tiver o tabuleiro físico. Professor, eu não tenho o tabuleiro, então nem vou ver. Não, assista, é bom para aprender. E dá para jogar no virtual. Tem um site bem fácil assim para baixar no celular, se chama Lichess. Chess no xadrez e LI no começo. Lichess. Então tá igual tá escrito aqui embaixo. Beleza? Então vou explicar para vocês aqui sobre o jogo de xadrez agora. Aí galera, esse daqui é o tabuleiro de xadrez, ok? Ele é o mesmo tabuleiro do jogo de damas, é igualzinho, tá? A diferença é que no jogo de damas nós só jogamos com os espaços pretos, por exemplo, ou os espacinhos brancos. No jogo de xadrez não, nós utilizamos toda a superfície do tabuleiro. Tanto as casinhas pretas quanto as casinhas brancas, tudo bem? O posicionamento do tabuleiro de xadrez é sempre na casa H1 aqui, ó. Essa última casa aqui do canto direito, ela tem que ser branca, tudo bem? Então esse daqui é o principal, primeira questão de posicionamento. Temos um total de 64 casinhas, sendo 32 pretas e 32 brancas, tudo bem? Então, nessa primeira videoaula aqui, eu vou apresentar para vocês o posicionamento das peças no jogo de xadrez. E eu vou fazer isso contando uma história, porque eu acho que fica mais interativo, e aí quando vocês lembrarem da história, vocês automaticamente vão lembrar do posicionamento das peças, tudo bem? Era uma vez, há muito tempo atrás, um rei. E esse rei, ele era muito soberbo, sim, muito autossuficiente. Ele acreditava que ele era muito poderoso e que nada poderia abalar ele. Mas um certo dia, alguns inimigos vieram atacá-los. Então, o rei posicionou primeiramente os seus soldados mais fracos, que a gente chama no jogo de xadrez, que são soldados linha de frente. Tudo bem? No xadrez, nós chamamos esses soldados de linha de frente de peões. Esses aqui são os peões, tudo bem? Esse aqui é o peão. Então, os peões estavam lá, todos... Mas aconteceu um problema. Os peões não foram capazes de segurar o exército inimigo. Então, o rei acreditou que as suas muralhas, a torre, iria suportar e aguentar o exército inimigo. Porém, contudo, todavia, no entanto, não foi capaz. Então, ele chamou para o seu tabuleiro de batalha, para o seu campo de batalha, os seus melhores soldados, que eram os cavaleiros. Os cavaleiros eram muito fortes, eles eram muito ágeis também, porém, também não foram capazes de segurar o exército inimigo. O rei, desesperado, foi até a igreja e conversou lá com o bispo. E lá ele conversando com o bispo não teve nenhuma solução para ele e ele ficou apavorado. Ele foi para o quarto dele e começou a chorar. E quando ele começou a chorar lá no castelo, veio a rainha, a mulher dele. No xadrez nós chamamos de dama, tudo bem? Nós não chamamos de rainha. Mas aqui na história a gente vai tratar como se fosse a rainha. A rainha, ela foi e conversou com o rei. E a rainha é muito inteligente, muito sábia. E ela deu o conselho certo para o rei. E o rei, é esse que tem uma cruzinha na cabeça, ficou muito feliz e teve uma estratégia que conseguiu eliminar com o exército inimigo. Essa história serve para simbolizar e para a gente lembrar aqui o posicionamento das peças. Primeiro, o rei mandou os peões em linha de frente. Em seguida, ele mandou a torre, né, o seu castelo. Os cavaleiros, o bispo, a rainha, no caso a dama, no xadrez, e o rei. Nos espaços vazios,
nós repetimos a mesma ordem, vindo do canto para o centro. Então, primeiro a torre, depois o cavalo e, por fim, o bispo. Tudo bem? Esse daqui é o posicionamento das peças no jogo de xadrez. Então, posicionado ambos os lados, ambas as peças, né? Temos algumas regras aqui para a gente memorizar. Então, lembrando que o tabuleiro ele sempre tem que estar na extremidade direita aqui, a casa branca, então, tanto nas peças brancas quanto nas peças negras. Temos uma regra de posicionamento. Rainha, no caso a dama, né? Dama branca na casa branca, dama negra na casa negra. Simples assim. E também temos uma regra de início de jogo que sempre as brancas começam. Por quê, professor? As brancas sempre começam porque é uma regra padrão. Porque imagina você num campeonato e chegando lá você vai jogar contra o outro adversário e você fica já quem pô, para o ímpar. Então eles colocaram isso como regra. Então é sorteado quem vai começar com as peças brancas e aí vai mesclando. Se eu joguei agora de brancas, na próxima rodada eu jogo de peças negras. Tudo bem? Então aqui está o posicionamento. Eu vou apresentar para vocês agora os movimentos das peças. Tudo bem? O peão é o soldado linha de frente da história, né? E ele tem um movimento bem simples. Ele sempre anda uma casa para frente. Tudo bem? Ele sempre vai andar uma casa para frente. O xadrez é um jogo muito justo, porque eu jogo uma vez, o meu adversário joga uma vez. O peão só anda para frente, ele não pode retornar. Com exceção de todas as peças especiais aqui atrás, podem retornar vindo para trás. O peão não, o peão só anda para frente. Tudo bem? E tem um movimento especial também do peão, que o primeiro movimento de cada peão ele pode andar 2 casas, só no primeiro movimento. Então, no caso, eu não mexer esse peão nenhuma vez ainda, eu posso movimentá-lo 2 casas para frente. O meu adversário move lá o peão dele também 2 casas para frente. Esse peão já não tem como andar mais, porque ele está preso. Tem como eu andar para frente? Não. Se tiver uma casa ocupada, eu não posso ir para frente, no caso. Aqui poderia ter qualquer outra peça, mas eu simbolizei com um peão adversário. Que com esse peão eu quis avançar uma casa. O meu adversário avançou 2 casas com esse peão. O peão ele só anda para frente, certo? Correto. Porém, contudo, todavia, no entanto, ele captura a peça, ele toma a peça. Nos dizeres populares a gente fala comer a peça, né? Ele captura a peça na diagonal. Então ele anda para frente, mas captura na diagonal. Então, no caso, agora está na vez das peças brancas, eu vou tomar esse peão na diagonal. Eu ocupo a casa em que ele estava e tiro o peão adversário do jogo. Tudo bem? Simples assim. É a vez do meu adversário, ele quis avançar esse peão uma casa para frente. É a minha vez. Olha só, a peça branca, ela pode tomar aqui na diagonal também. Eu posso tanto avançar o meu peão, ou eu posso tomar essa peça aqui. Professor, se eu não quiser tomar a peça, eu avancei. No jogo de dama, quando eu tenho a possibilidade de tomar uma peça, mas não tomo, a gente fala assoprar a peça. No xadrez não existe isso, tudo bem? Se eu não quiser tomar, eu não sou obrigado. Então eu avanço aqui, meu adversário avança mais uma vez esse peão, e aí então eu capturo ele na diagonal. Tudo bem? Esse é o movimento do peão. Eu vou na ordem da história então. Em seguida, temos a torre, né, do castelo. A torre, eu vou colocar ela aqui simbolicamente, tudo bem? Ela tem um movimento interessante, porque a torre ela é tida como uma peça pesada no jogo de xadrez, tudo bem? O jogo de xadrez ele é dividido em 3 partes. A abertura, que são o momento inicial,
o desenvolvimento, que são os meios da partida, e final é o final do jogo, ou finais, né? A peça torre, ela é muito utilizada nas finais do jogo de xadrez. Não que ela não possa ser utilizada a qualquer momento. Porém, em xadrez de alto nível, a gente encontra a torre sendo muito utilizada, muito requisitada no final do jogo. Por quê, professor? Porque geralmente no final do jogo, o tabuleiro já vai estar mais vazio, já vai ter troca de peças de ambos os lados. Então as peças brancas vão tomar algumas peças pretas e as peças pretas também vão tomar algumas peças brancas. Então vai ser muito bom para a torre, porque a torre consegue correr mais com o tabuleiro vazio. A torre, ela tem um movimento da horizontal e da vertical. Ela pode andar quantas casas ela quiser. Tudo bem? Então, sendo a minha vez de jogar, eu posso pegar a minha torre e eu posso avançar ela até outra extremidade do tabuleiro. Quantas casas eu quiser na horizontal. Meu adversário moveu. Eu posso avançar quantas casas eu quiser também na vertical. Então, olha lá. Vou avançar lá para frente. Esse movimento que eu fiz não foi um movimento muito bom, porque eu acabei de entregar a minha torre. O peão vai e pode capturar. Professor, o peão pode capturar uma torre, mas o peão é tão fraco. O peão pode capturar qualquer peça do jogo. Tudo bem? Não é porque a torre é mais forte do que ele não pode tomar. Tudo bem? Peão toma qualquer peça. Por isso que a torre também tem que tomar cuidado. A torre pode capturar qualquer peça também. Eu parei a minha torre aqui. Porém, eu poderia ter pego essa torre e avançado e tomado o peão dele lá. Tomei o peão dele. Porém, também estaria entregando a torre, porque a torre adversária captura a minha torre. Tudo bem? A torre avança ou na horizontal ou na vertical, quantas casas ela quiser. Se tiver alguma peça à frente dela ou ao lado, ela pode tomar. Tudo bem? Este é o movimento da peça torre. Eu vou pular o cavalo, vou deixar o cavalo como próximo. Eu vou falar agora do bispo, tudo bem? O bispo, ele é uma peça bem interessante também. Ele é muito utilizado na abertura, no início do jogo. Tanto o bispo quanto o cavalo são peças rápidas que correm pelo tabuleiro todo, tá? São peças ágeis muito utilizadas na abertura de jogo. O bispo, observe, temos um bispo que está na casa preta e um bispo que está na casa branca. O bispo da casa preta, ele só vai andar nas casas pretas, ele anda na diagonal. Então, no caso, aqui ou aqui, nessas 3 casas aqui, ou nessas 6 casas que seguem aqui. Tudo bem? O bispo branco, a mesma coisa. Então, ele anda nessa diagonal aqui ou para essa diagonal aqui. Ele escolhe. No caso, se esses 2 peões aqui não estivessem aqui, tudo bem? Esses 2 peões não estando aqui, esse bispo poderia avançar quantas casas ele quisesse. Se eu quisesse parar ele aqui, por exemplo, eu pararia. E o bispo da casa preta, a mesma coisa. Poderia parar até ele aqui atrás. Tudo bem? E aí a gente vai movimentando o bispo na diagonal. Um movimento bem simples e o bispo ele é muito traiçoeiro, porque ele fica ali parado quietinho, às vezes sem muita importância aparentemente, mas a qualquer momento ele pode atacar ou até mesmo defender uma peça que às vezes passa batida e a gente não vê muito. Tudo bem? Esse daí é o movimento do bispo. Agora eu vou falar para vocês o movimento da peça cavalo. Depois que eu já falei da torre e do bispo, eu vou falar do cavalo para vocês. Tudo bem? O cavalo, ele é uma peça, eu vou tirar aqui essas peças e vou tirar essas aqui também. O cavalo, ele é uma mistura do bispo com a torre. Professor, mas eu ouvi dizer que o cavalo anda em L. Sim, anda em L. Mas para ficar mais fácil a visualização, a gente vai tentar colocar como se o cavalo andasse como um
movimento da torre e um movimento do bispo. Tudo bem? Nessa ordem. Então, primeiro a torre e depois o bispo. Lembrando, aqui está o cavalo, então, nessa casinha branca. Professor, você falou que ele mistura o movimento do cavalo com o bispo? Isso. Então, ó, perdão, com a torre e o bispo, né? Então, a torre, ela pode andar tanto na horizontal quantas casas ela quiser, como o bispo, como na vertical, certo? Só que eu falei que ele só poderia andar uma casa. Então, ele vai escolher uma dessas 4 casas aqui para ele ir. Tudo bem? A partir do momento que ele escolher uma dessas 4 casas aqui, ele vai também fazer um movimento do bispo. Lembra que a gente falou que o bispo anda na vertical ou para cá ou para cá? Então, ele estando aqui, ele pode escolher esses 2 caminhos. Ou para cá ou para cá. Então, voltando aqui para o cavalo. O cavalo fez um movimento da torre, ele vai escolher uma dessas 4 casas. E, por exemplo, se ele escolher esse lado, depois daqui ele escolhe um do bispo. Veio para cá. Então, uma torre e um bispo. Perceba, não fez o L aqui? Aqui a gente vê o L. E se ele escolhesse para o outro lado? Também a mesma coisa, fez o L invertido. Tudo bem? Professor, e se eu escolhesse para esse lado? A mesma coisa. Então, ó, torre, bispo. E aqui a gente vê o L. Torre, bispo. E aqui a gente vê o L. Tudo bem? A mesma coisa nos 4 cantos. O cavalo tem a possibilidade, se for um cavalo que estiver no centro do tabuleiro, em potencializar 8 casas. Então eu vou colocar as 8 possíveis casas para que ele poderia estar andando. E você, qualquer coisa, pause o vídeo e tente observar o L nessas 8 posições. Tudo bem? O cavalo centrado no meio, 8 posições. Se ele tiver encostado em algum dos 4 cantos do tabuleiro, ele só vai conseguir 4 posições. Tudo bem? Tente pausar o vídeo e observar o L aí. Beleza? Vamos seguindo agora. Galera, agora a penúltima peça é a mais poderosa, não é a mais importante. A mais importante é o rei. Tudo bem? A mais poderosa é a dama ou a rainha. No xadrez, como eu já disse, nós chamamos de dama, não chamamos de rainha. A rainha branca, ela sempre, no caso a dama branca, perdão, ela sempre se encontra no começo do jogo na casa branca. A dama branca na casa branca. A dama, ela mistura o movimento da torre com o bispo, igual o cavalo. Só que, contudo, todavia, no entanto, ela pode andar quantas casas ela quiser, ela pode ir quantas vezes ela quiser. Só que ela tem que escolher, ou ela quer o bispo, ou ela quer a torre. Se ela quiser o bispo, ela pode andar igual o bispo na vertical. Ah, mas agora eu não quero mais andar igual o bispo, eu posso andar igual a torre? Pode. Ela pode andar igual a torre e atravessar todo o tabuleiro. Ah, não quero andar nem igual o bispo, nem igual a torre. Eu posso andar igual o cavalo? Não. Não pode andar igual o cavalo. A dama só pode imitar a torre e o bispo. Então, nessa posição, ela pode andar tanto quanto o bispo, tanto quanto a torre. Beleza? E para finalizar, a peça mais importante do jogo, por que digo isso? Porque se o seu rei ele for capturado, e no xadrez nós chamamos dessa captura do rei de checkmate, você perdeu o jogo, tudo bem? Então você perde o jogo se o seu rei for capturado, por isso que ele é a peça mais importante. Eu não preciso tomar aquelas 16 peças do meu adversário, eu só preciso tomar o rei dele, tudo bem? E assim eu saio vitorioso do jogo. O rei, ele é igualzinho à dama. Ele pode capturar peças? Pode capturar peças, normal, é uma peça assim como todas as outras. Porém, é uma peça que geralmente no jogo de xadrez nós buscamos proteger ela não é uma peça ofensiva. E sim nós tentamos defender ela, proteger ela com peças na frente dela para bloquear o ataque adversário. Tudo bem? Assim como a dama, ele se movimenta
igual à torre e igual ao bispo. Tudo bem? Igual as duas peças aqui. Só que ele só anda uma casa. Eu quero andar igual a torre. Ótimo. Anda para igual a torre. Agora eu quero andar igual ao bispo. Ande igual ao bispo. Não tem problema. Quero andar igual a torre. Ande igual a torre. Quero andar igual ao bispo. Ande igual ao bispo. Sem problema nenhum. Como eu disse, todas as peças podem ir para frente ou para trás, com exceção do peão. Beleza? Galera, então é isso. Hoje nós vimos na nossa aula aqui de xadrez sobre o posicionamento das peças, o tabuleiro e os movimentos de cada peça. Beleza? Pense em algumas estratégias. No próximo vídeo eu vou apresentar para vocês algumas ideias de abertura, de começo de jogo, para vocês estarem fazendo. Belezinha? Forte abraço para vocês, tudo de bom. Fiquem com Deus.